como você me disse, você comprou esses peixes muito pequenininhos, né? Uma Então, grande eles dúvida. tinham lá 3 centímetros de tamanho. O que que é importante fazer quando você compra peixe muito pequenininho? Bem-vindo a todos, essa aqui é a nossa consultoria Aqua Sucesso. José, me fala aqui de onde você é e qual é a questão aí que eu posso te ajudar a resolver aí né, de dúvida que você tenha e eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Ok. Eu sou do sertão do Ceará, município de Jaguaribe, né? Então, distrito de Nova Floresta, Sítio Corujas, onde moro, né? E Certo. outra pergunta? Isso, e agora você me diz qual é a tua dúvida que você veio aqui para conversar Ah, comigo hoje. sim. Aí, doutor, então, eu para não me tornar prolixo, eu escrevi aqui um caso, né? Uma Ok. experiência que eu tive, né? Tipo um estudo de caso, né? Que aconteceu comigo há 2 ou 3 anos, quando eu fiz uma criação de tilápia. Inclusive, na primeira aula, eu comentei com a senhora, né? Se a senhora lembra. Então, eu escrevi aqui, passo a passo, aí, se a senhora pudesse ir anotando os pontos aí, os tópicos que a senhora achar Sim, importante para me reorientar, né? Ó, tá joia, com primeiro, certeza. eu não estou criando peixe no momento, né? Ah, tá Eu estou joia. me preparando para, a partir do segundo semestre, né? Uhum. Voltar, né? Voltar a criar, porque é uma atividade que eu gosto, né? E aqui tem essa vocação, né? Que tem água, né? E nós temos bastante local para fazer viveiro, né? Então, eu vou Joia. começar, Uhum. tá bom? Ok, Então, como eu já havia dito à senhora, por ocasião da primeira aula, eu tive essa experiência de criação de tilápia, né? certo. Não foi bem sucedida, né? Pois vários fatores concorreram para que não desse certo. Uhum. Obtive apenas uma experiência. Aprendi como não se deve fazer, né? Não tive Uhum. prejuízo, mas o lucro foi pouco, né? Aham. Eu coloquei 5.000 alevinos num viveiro escavado de cerca de 3.500 metros quadrados. Aham. Os alevinos eram muito pequenos ainda, né? Com cerca de 3 centímetros de comprimento, Uhum. por volta de 3 anos, né, atrás. Isso foi num período de seca, né? No meu estado aqui, que a gente teve um período de 8 a 9 anos de seca, né? De chuvas Uhum. escassas. E com isso, Uhum. os reservatórios eles não eram recompletados, né? A chuva que dava era apenas para subir um pouco do nível da água, né? E isso a Uhum. cada ano a terra ia secando, né? Mais e mais e ficando mais difícil da gente ter a água, né? Certo. Para isso. Uhum. Então, o açude que ficava acima desse viveiro, esse açude não dava, não era, a água não era suficiente para fazer a renovação de água, né? Nesse período, Uhum. né? Apenas para recompletamento, né? Foi o que eu fiz. Não foi possível fazer essa troca de água, né? Certo. Como eu gostaria, né? Aham. No viveiro ficou, esse viveiro ele também não foi construído da forma que eu gostaria, né? Com muitas Uhum. pedras no fundo, né? Quando foi possível o trator aplainar completamente. Uhum. E também ele não era próximo da casa, né? Tinha uma distância mais ou menos de 500 metros. Também eu tinha isso. Em consequência disso, eu tive que pagar um vigia por 3 meses, né? No final do período, né? Pessoal que tem, né, tem problema de furto, né? Na região de peixe. Aham. Isso já foi me encarecendo, né? Mais ainda aumentando o custo, né? Na alimentação, usei a tabela fornecida pelo fornecedor de levinos, né? Uhum. Eu segui essa tabela à risca. E no final do quinto mês, o peixe já alcançava de 750 a 800 gramas. Uhum.
Então, eu comecei a vender, eu comecei a vender a R$ 10, né? O peixe aqui Uhum, na circunvizinhança, né? No distrito. uhum, Porque o peixe tinha um bom paladar, né? O povo agradou, né? Aos clientes, né? Eu mesmo fazia despesca, né? Aos sábados, e vendia direto à população das proximidades. A mão de obra utilizada era de 3 a 4 homens, me incluindo, né? Para a despesca e 2 comigo para a venda. uhum, E, e tratamento dos peixes, né? Pois as pessoas exigiam mão de obra, né? Nesse processo. uhum. Em tempo, em tempo. Antes de começar a comercialização, deu uma chuva média que levou à morte de mais ou menos 300 peixes, já com peso entre 600 e 700 gramas. Então, tirei 500 peixes e coloquei no viveiro menor que eu tinha ao lado, e mais ou menos 900 e coloquei no açude, para posterior resgate, né? Uhum. No final, quando fiz as contas, faltaram 1.200 peixes. Aí eu disse, caramba, para onde é que foram esses peixes? Mas foi então que eu comecei a identifiquei, né, do início ao fim, os predadores que tinha na região, né? Que eu vou agora nominá-los. Uhum. Cágados, cágados. Eu peguei 14 cágados com galão, Uhum. sabe? O quelônio, né? É um quelônio. Uhum. Bem-te-vi, mergulhão, socó-boi, garça branca, garça parda, martim pescador, pato-barrão, morcego, que atuava à noite, e o gaxinim, e Uhum. como peixe adulto, né? Então, tinha esses 10 predadores aqui, que eu me lembro, 10 predadores que atuavam na região, principalmente que a região, um momento de seca, né? Onde Sim. tem ser vivo, né? Eles atraem, né? Esses predadores. Bem, e agora eu estou planejando fazer alguns viveiros aqui próximo de casa, ao redor, né? Uhum. Então, eu vou deixar com a senhora, se a senhora achar melhor, essa parte, né? Depois, se der tempo, eu entrarei com outra parte que eu anotei. Pode ser assim? Ok, eu quero saber o que exatamente você precisa da minha ajuda, então. Você me contou essa história, qual que é a sua dúvida? Bem, eu tive dificuldade na comercialização desses peixes, né? Tive dificuldade na alimentação, porque eu, por ser marinheiro de primeira viagem, né? Eu alimentei os peixes, né? Além botei comida além, né? Porque eu seguia a tabela. Eu seguia a tabela e, na verdade, descobri que tinha 1.200 peixes a menos no final, né? Então, estava Uhum. botando comida para 5.000 peixes, na verdade, tinha 1.200 a menos, né? Entendi. Então, quer dizer que eu poderia fazer de uma maneira mais econômica para evitar isso, né? Esse, esses predadores todos, Ok. tá Então, a entendendo? questão é essa, né, José? Você, como você me disse, você comprou esses peixes muito pequenininhos, né? A Então, grande eles tinham dúvida lá que 3 centímetros de tamanho. O que que é importante fazer quando você compra peixe muito pequenininho? Que você faça um processo de berçário dele, que você coloque esses peixes primeiro num tanque menor, né, num viveiro menor, num lugar menor, que você consiga ter controle. Por exemplo, ter tela antipássaros. Você precisa ter preparado esse viveiro antes para saber que no fundo dele, né, ou que dentro desse viveiro não tem predadores naturais, como você bem disse, o cágado ou outras espécies de peixes que possam vir a predar o peixinho pequenininho. Então, o tanque, antes de receber o alevino, ele precisa ser preparado. O que é o preparo? A gente tem um módulo lá dentro do curso Aqua Sucesso que fala sobre qualidade de água, do preparo do viveiro, do processo de calcareamento, de secar o fundo, de deixar o fundo exposto ao sol
para que mate qualquer tipo de bactérias e fungos que tenha dentro do viveiro para não contaminar os alevinos. Então, e aí por que se você tiver um espaço menor, um viveiro menor, é importante que você coloque os alevinos no viveiro menor antes de levar lá para o viveiro de engorda, né? Nesses 3.500 metros quadrados. Porque num viveiro menor você consegue colocar uma tela antipássaros, porque sai mais barato. Você consegue, ou talvez não colocar uma tela antipássaros, mas usar fio de nylon atravessado por cima do viveiro para evitar a entrada, o acesso de pássaros, de morcegos, de outros animais predadores. Tudo isso vai proteger o teu alevino, né? Agora, o que você também pode fazer é, ao invés de comprar o alevino tão pequenininho, comprar um alevino maior. E aí, quando você compra um peixe de 20 gramas, de 30 gramas, um peixe maior já, que a gente considera como um juvenil, né, e não um alevino, você vai pagar um pouquinho mais caro? Vai. Mas aí você não corre o risco de perda de peixe por predador, você não precisa ter o gasto com fazer o uso de telas para proteger esses peixinhos menores do ataque de predadores. Então, existe inclusive um cálculo, lá tem um módulo dentro do curso também que fala sobre isso, que se o custo do alevino for até 3 vezes de um juvenil, né? De um juvenil de 30 gramas, por exemplo. Se o custo do alevino for 3 vezes mais, do juvenil for 3 vezes mais caro do que o preço do alevino de 3 centímetros, ainda assim vale a pena financeiramente você comprar um juvenil de 30 gramas do que comprar um alevininho de 3 centímetros, por conta dos custos que você vai economizar até fazer com que esse peixinho pequenininho chegue num peixe maior. Isso sem contar de que esse peixinho menorzinho, ele é mais suscetível a doenças, né? É mais fácil um peixinho morrer por conta de doença, bactéria, frio, né? Ou do que um peixe maior. Então, você tem essas duas opções. Se você tem um viveiro menor, usar como berçário e usar, só que ter essa estrutura toda para proteger o alevino pequenininho, ou então encontrar fornecedores que você consiga fazer aquisição, ao invés de alevino, juvenil, peixes de 20, 25, 30 gramas. Isso ainda assim torna a tua atividade rentável, né? Então, como eu falei para você, já é comprovado isso com tabelas, que se você paga até 3 vezes o valor do alevino, no juvenil, ainda assim é viável financeiramente. Você não precisa comprar as rações microextrusadas, que são rações mais caras para esse peixe, então tem todo um benefício. Além disso, o que você pode fazer ao longo do ciclo de produção para ter certeza de que a quantidade de peixes que você tem ali dentro é a quantidade adequada, né? Então, mesmo quando você segue uma tabela de alimentação, por exemplo, tem lá uma tabela que está dizendo que você precisa alimentar 50 quilos de ração no dia, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho que alimentar 50 quilos de ração por dia e seria a quantidade de ração para 1.000 peixes, né? Estou dando só um exemplo aqui. Para 1.000 peixes, ok. Quando você pega esse volume todo de ração, vai dividir em 2 vezes. Então, 25 quilos de manhã, 25 quilos à tarde. Ou em 3 vezes, né? Então, dependendo da mão de obra que você tem disponível aí na sua propriedade. Então, vamos dizer que você vai alimentar 2 vezes por dia. Uma de manhã e uma à tarde. A tabela de alimentação que você está usando para referência, como recomendação, está dizendo para você fornecer os 50 quilos. Só que o que você faz? Você pega os 50 quilos de ração e não joga tudo de uma vez dentro do viveiro. Você tem que ir jogando essa ração. Então, eu estou lá com um balde de ração, joga um copinho de ração, o peixe subiu e comeu todo. Joga um copinho de ração, o peixe subiu e comeu todo. Joga um copinho. Joguei a metade do balde, o peixe comeu. Continuei jogando. Você está vendo que o peixe está parando de subir.
Você está vendo que o peixe não está mais subindo. Aí não adianta mais jogar a ração. Porque o peixe, ele vai consumir a ração nos primeiros 10 minutos. Nos primeiros 10 minutos. E se você está demorando menos tempo do que 10 minutos para jogar todo o volume de ração, é porque você está jogando e não está olhando o comportamento do peixe. Então, você tem que ir jogando um pouquinho e esperar ver esse peixe subir e consumir a ração. Percebeu que está começando a ter sobra? Para. Ah, Soraya, mas era para eu tratar 25 quilos de manhã e 25 quilos à tarde. O peixe só consumiu 18 quilos de ração de manhã. Ok? Segura. 18 quilos de ração de manhã. Você viu que o peixe não está mais subindo? Para de jogar a ração. Ok. Pega essa quantidade de quilos que sobrou. Então, 18 para 25 são ainda mais 7 quilos. Então, no período da tarde, você vai tentar alimentar os 25 quilos, que seriam as quantidades, né, do período da tarde, mais os 7 quilos que sobrou da manhã, que você não conseguiu fazer com que o peixe comesse. Ok. Então, né, 25 mais 7 são 32 quilos. Ou seja, tecnicamente, pela recomendação da tua tabela, você teria que alimentar 32 quilos no período da tarde. Mas como é que você vai fazer a alimentação desse peixe? De novo, você vai pegar esses 32 quilos e vai jogando. Copinho, vai jogando. Baldinho menores, né, em porções menores. O peixe está subindo, você vai alimentando. Percebeu que o peixe parou de subir para consumir a ração na voracidade e na velocidade, não deixa a ração. Você não pode jogar toda a ração no viveiro, virar as costas, ir embora e deixar aquela ração sobrada. Você tem que esperar ver que o peixe terminou de comer aquela ração em 10 minutos. 10 minutos é o tempo que o peixe vai comer. Passou desse tempo, a ração não tem mais os nutrientes que deveria ter, porque ela vai perdendo nutriente para a água. A ração ela não fica molenga depois de um tempo na água. Por que ela fica molenga? Porque os nutrientes dela estão se perdendo. É a mesma coisa de você pegar pega um pedaço de carne. Você vai almoçar. Pega um pedaço de carne seu que você vai colocar no seu prato, come na hora. Ok. Se você pegar esse mesmo pedaço de carne e deixar numa bacia com água, daqui a 40 minutos você for comer, ela não tem o mesmo gosto do que a carne que você comeu fresca ali no prato. Por quê? Porque ela perdeu nutrientes, perdeu proteína, perdeu carboidrato, perdeu valor nutricional. Então, mesmo que o peixe consuma aquela ração que está molenga, que está ali faz horas na água, não tem o mesmo valor nutricional do que a ração que ele consome no período de 10 minutos. Quais são as coisas que a gente precisa avaliar, levar em consideração na hora de alimentar o peixe? Eu tenho uma tabela de recomendação? Ok, tenho. Mas a recomendação de tabelas é sempre considerando, primeiro, a quantidade de peixes que você tem certeza que tem. E como é que você tem certeza? Ou fazendo biometrias, né? Fazendo monitoramento, tá morrendo, não tá morrendo, e tendo certeza de que não tem predadores acessando, mas também fazendo o cálculo da quantidade de ração. Se a qualidade de água do teu viveiro está tudo ok, tem oxigênio, não tem excesso de peixe, não tem excesso de matéria orgânica, não tem amônia, não tem nitrito, está tudo 100% dentro do viveiro. Você jogou a quantidade de ração que a tabela está recomendando e o peixe não consumiu tudo, é porque você não tem a quantidade de peixes que você achou que tinha. Entendeu? Ou seja, jogou ração lá dentro, tá com a qualidade de água tá 100%, tá ótima. E você me falou aqui a quantidade de peixes para o tamanho do seu viveiro, tem um pouquinho a mais, mas não é um excesso muito grande, não é excesso demais, é um excesso que dá para controlar, Então, se você, né, soubesse dessa informação antes, você ia saber que se está sobrando ração e a qualidade de água do teu viveiro tá ótima, não tem nada de errado com a qualidade de água,
é porque a quantidade de peixes que você achou que tinha lá dentro não tem mais. Ou roubaram, ou o predador comeu, alguma coisa aconteceu. Esse peixe não está mais lá. Porque senão o peixe vai consumir a ração, né? Se tivesse a quantidade correta para uma qualidade de água ideal, ele ia consumir a ração. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração quando vai alimentar é a qualidade de água. Então, a minha tabela de alimentação lá da ração que eu compro está falando que eu tenho que fornecer 50 quilos de ração por dia, na fase específica lá que eu estou, né, com o meu peixe. Ok. Só que, de novo, aquela recomendação da tabela é considerando, é levando em consideração que a qualidade de água daquele viveiro está ótima, está ok, está tudo certo, que o ambiente Ô, está doutor, ok. só um parênteses aí. Tenho vontade de rir. Se roubar, a culpa é do mordomo, né? Do vigia. Do vigia, que, né, que não percebeu, que não percebeu, esse vigia estava Participação. dormindo. É mesmo. Tinha uma rede lá mesmo. Estava dormindo na hora que o pessoal estava indo ter roubo, né? Se tivesse roubo, enfim. Ou não. Ou não, né? Vai É. saber. Então, e a qualidade de água, ela é o principal fator também, né, José? Então, se você precisa alimentar 50 quilos de ração no dia, mas está com baixa concentração de oxigênio, ou com alta concentração de amônia, ou com alguma coisa do parâmetro de qualidade de água errado dentro do ambiente, você não pode alimentar o máximo da capacidade. Porque mesmo que você alimente, que você forneça, né? E o peixe consuma, ele não vai ter o ótimo aproveitamento. Isso prejudica o seu desempenho financeiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você alimenta o peixe com más condições de qualidade de água, a chance do peixe não comer é grande, mas mesmo que ele coma a ração e coma tudo que você fornecer, ele come, mas tudo que ele come, grande parte vai ser transformada em cocô, em fezes. Não vai ser transformada em músculo, que é o que a gente quer que ele faça. Que ele Na época não transforme a tinha. ração que ele come em ganho de peso. E se a gente alimenta com má qualidade de água, ele come e caga, perdão da palavra, tá? E na Ele época não perde tinha nenhum eficiência. instrumento de medição, né? Nem de qualidade de água. Eu apenas observava ali de manhã cedo, né? Alguns peixes bebendo água assim na superfície, né? Era só esses sintomas, né? Que eu via. Que é o Mas, né? primeiro sintoma de ou falta de oxigênio, ou excesso de amônia, ou excesso de nitrito, que vem em consequência do acúmulo de matéria orgânica no fundo do viveiro, né? Aí Muito, tinha, e muito tinha, lodo no fundo do no viveiro. fundo tinha muito lodo. Quando a gente passava a rede, né? Todo, ficava toda a água turva, né? A gente pegava com a rede, né? A rede de pesca. Sim. Ficava turva, a gente via a lama, ficava com os pés sujos até, né? E aí, o que dá para fazer? Qual que é a maneira de você resolver o problema do lodo acumulado no fundo? Renovação de água é uma coisa. Só que no teu caso você não tinha renovação de água, você já me Ok, deixou claro isso. ok. Então, o que é a outra coisa que pode ser feita? Primeiro, eu alimentar correto. Não deixar sobrar ração, né? Usar uma ração de boa qualidade, não deixar sobrar ração, não alimentar em excesso. Segunda, usar probióticos. Lá dentro do nosso curso tem uma aula dentro do módulo de qualidade de água que explica só sobre probióticos. O probiótico, ele é um biológico da produção de peixes, onde as bactérias consomem, né, todo esse lodo do fundo do viveiro. Então, quando você usa probióticos em sistemas onde você não tem renovação de água, isso ajuda com que você não tenha esse lodo no fundo, e que é consequência de várias coisas que vão deixar
vão trazer prejuízo, né? Má eficiência do teu sistema de produção. Ok? Te ajudei com essas duas questões aí Ah, de muito alimentação e simples. de lodo no fundo? Aí, quando a senhora fala isso, aí vem a fotografia, sabe? Do que o filho passa tudo errado, né? Porque eu podia ter evitado muita coisa. Mas ainda está em tempo, Então, como você disse. Você quer começar no quando segundo semestre sua produção, né? eu fazer os viveiros, tem que aguardar a outra estação, né? A próxima estação de chuva, que é que começou a chover agora, né? Aham. Começou a chover agora, então tem que esperar final do próximo ano para o início, que começa a estação chuvosa, né? Uhum. Então, aí quando a senhora falou tudo isso aí, foi que veio assim uma luz, né? Esse cara fez tudo errado, né? Felizmente Tudo, não morreu. tudo não, né? Ainda teve um pouquinho de peixe, não teve? Teve, Isso, felizmente, né? Felizmente, porque isso é o bom. viveiro era Mas teve novo. a experiência, né, José? Você É, não acha importante ter tido essa experiência, viu que teve coisa que você fez que não estava certo, é, e agora você realmente. está aqui buscando aprender mais. Então, muito importante isso aí, tudo que a senhora falou aí, que é a gente vê, né, relembra do que fez, né, e é clareado, né, que a senhora está falando, com a explicação, isso aí é muito importante, né, a gente já não erra mais, né, para frente, E porque ficou claro para você essa explicação que eu te dei? sim, muito bem, Então tá muito jóia. obrigado. Que bom. Que bom. Que bom que serviu. E daqui para frente, eu espero que você traga mais dúvidas lá dentro da nossa comunidade. Assista às aulas, continue assistindo às aulas e qualquer outra dúvida que for surgindo, você vai mandando dúvidas lá na comunidade, porque eu respondo essas dúvidas também lá na comunidade para facilitar essa nossa comunicação. Combinado? Então, na próxima, né, no meu próximo projeto, eu pretendo criar um projeto maior, maior peso, né? De mais peso, né? São mais viveiros, né? Tem mais lâmina d'água. E eu quero fazer a renovação da água, né? Eu quero fazer um sistema que eu tenha menos problema com isso aí, né? Porque a água nós temos, só que ela tem que ser jogada morra acima, né? Aí vem o gasto de energia. E isso para não ter o gasto de energia, tem que ser usada por gravidade. Não, nesse caso é morro acima, aqui onde eu Ah, tá. vou Então você instalar, sabe? precisa encontrar, ver se você consegue fazer um nível para conseguir fazer a parte onde tem a água que vai levar para você ficar ainda mais baixa, através de canaletas de distribuição ou É, de construção de tanques pulmão, né? Então você construir um outro é, viveiro para e armazenar água e mandar a água desse para o teu viveiro eu de produção pretendo de fazer peixe. um tanque grande, assim, de 1 milhão a 2 milhões de litros d'água, né, no local mais elevado que eu tenho aqui, e nesse tanque, por gravidade, mandar para os viveiros, né? E também usar esse próprio tanque para criação, né? A criação é uma água que é sempre renovada também, e dele para um projeto, né, complementar, que é a fruticultura, né? Que tudo é por gravidade, tá Aham. entendendo? Que joia. Outro, Que outro bom. problema aqui foi da comercialização. Eu tentei, né, eu consegui alguns contatos para comercializar o peixe, mas as pessoas que compravam falavam que não dava para comprar o meu peixe porque os caminhões eram grandes, né? Mas queriam pensar na possibilidade de comprar um caminhão de até de 5 toneladas, né, para comprar dos pequenos, né, pequeno produtor de peixe. Então, Aham. por isso que eu tive que vender assim nos finais de semana, né, diretamente para o consumidor, tratando Aham. e vendendo, que é um grande trabalho. Trabalho Sim, e gasto de mão de obra. E o problema, sim. toda vida que eu vou pegar o peixe no final de semana, eu causo estresse no peixe, porque revolve o fundo do viveiro, né? Sim. Isso eu vi que causou problema. Uhum. Passava assim um dia ou dois, o peixe ficava até comendo menos, né? A água ficava tudo vindo da superfície.
Então, nesse caso, José, o que é legal, né, fazer? Ter contato de outros produtores de peixes aí da tua região. E, por exemplo, se você produz 4 toneladas de peixe, né, que seria aí a quantidade de peixes que você teria no final das contas. Então, né, 5.000 peixes de 800 gramas, você tem 4 toneladas de peixe, né? Então, você se juntar com mais um ou dois produtores de peixes da sua região e conseguir fechar a carga, fazer uma venda grande para um caminhão que puxe um volume maior. Então, essa é uma questão. E a outra questão é, de repente, fazer venda para peixarias, né? Ao invés de ir direto para o consumidor final. Que daí você conseguiria fazer uma comercialização de um volume pequeno, mas ainda assim maior do que só fazer a venda para o consumidor final, né? Porque aí você consegue fazer mesmo que precise ainda fazer várias despescas, mas ainda assim é menos despesca, né, do que você fazer a venda de um ou de dois peixes para o consumidor final. Então, são as alternativas que a gente tem para o pequeno piscicultor. Se unir 2 ou 3 para conseguir fazer a comercialização para um frigorífico e fechar carga, né? Ou então fazer essa venda para peixarias, para restaurantes, né? E aí conseguir ter a redução de entrada e de manejo dentro do viveiro com volume, né, considerável aí. 4 toneladas é uma boa quantidade de peixes, se tivesse dado tudo certinho aí com a tua produção. Tá bom. Joia? Ficou claro para você? Tá bom, muitíssimo obrigado, doutora. Eu que agradeço. Que bom que você veio participar. A gente vai fazer outras rodadas como essa, mas enquanto isso, os nossos encontros continuam sendo nas nossas encontros ao vivo, que eu espero que você esteja participando de todos, e também lá pela comunidade. É sempre bom ir lá, trocar experiência, trazer dúvidas, trazer questionamentos, porque É é a o nosso comunidade, momento de interação. a comunidade do Facebook, né? Isso mesmo, tá? Que lá eu respondo todas as dúvidas que vocês vão trazendo lá na comunidade. Tá bom. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Tenha uma excelente noite, José. Tchau, tchau. Tá, tá bem, tchau.